Bem, pessoal, pelo menos aqui no meu relógio são 17 horas, né? Então, muito boa tarde a todos os participantes aqui dessa sala virtual, né? A gente está abrindo mais uma sessão de apresentação e discussão de artigos, né, no Congresso de Iniciação Científica da USP, da área, né, de contabilidade governamental e aplicada ao terceiro setor. Nesta sessão, nós vamos ter, né, 3 trabalhos, né, com temáticas diferentes, com abordagens diferentes, né, mas que em algum momento, né, eles se encontram. Permitam que eu possa me apresentar, né, eu sou o professor Ronaldo Rego, professor da Universidade Federal de Campina Grande, do Sertão da Paraíba, e doutorando em Ciências Contábeis pelo Programa de Pós-Graduação da Federal da Paraíba, João Pessoa, tá? Então, creio que o rito, né, de apresentação, todos vocês já conhecem, mas não custa nada a gente reforçar, para que não haja nenhum tipo de prejuízo nas apresentações, né? Cada um dos apresentadores terão 15 minutos para apresentar o artigo, né? Após isso, né, eu farei algumas considerações dentro do tempo de 10 minutos, e aí a gente abre para o público, né, em geral, para que haja algum questionamento, colocação e contribuição no sentido de que a gente possa melhorar os trabalhos previamente aprovados no Congresso. Tá? Então, nós vamos começar com o Igor. Né? O Igor, você tem 15 minutos, fique à vontade, tá? E boa sorte na tua apresentação. Obrigado. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês agora. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Me apresentando, meu nome é Igor Oliveira Gonçalves, eu sou docente do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Goiás. Juntamente com os docentes Ednei, Karine, Liana e Thaisa, também da Universidade Federal de Goiás, desenvolvemos um trabalho intitulado como A Contability nos Processos Licitatórios de Gêneros Alimentícios pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar em Goiás. Então, falando um pouco sobre o programa, né? O Programa Nacional de Alimentação Escolar, também conhecido como PNAE, ele é um programa que visa o repasse de recursos financeiros aos estados, Distrito Federal e municípios no intuito de aquisição de gêneros alimentícios destinados à alimentação escolar de todas as etapas da educação básica. Né? No ano de 2018, cerca de 40 milhões de alunos foram atendidos. Né? O estado de Goiás recebeu 120 milhões de recurso financeiro. Desses 120 milhões, 36 milhões foram usados na aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, que é prevista em lei, a legislação determina uma porcentagem, e o restante, né, de 84,2 milhões, foi utilizado nos processos licitatórios. E dos 241 municípios, né, de Goiás que prestaram conta dos recursos executados, 55 deles não adquiriram da agricultura familiar, apenas de processos licitatórios, que demonstrou ser a principal forma de aquisição de alimentos no âmbito do programa. Então, a partir disso, o objetivo do trabalho ele foi analisar o accountability dos processos licitatórios utilizados na aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar, realizado pelos municípios do estado de Goiás no ano de 2019. Então, falando um pouco sobre a accountability, é um termo que não tem uma tradução literal para o português, mas está bastante ligado à prestação de contas, né? Pode ser definido como processo onde o responsável tem o dever de comprovar a movimentação dos bens numerários e dos valores que lhes foram confiados. Dentro do programa existe uma grande fiscalização, tanto por órgãos de controle, né, que são os tribunais de contas da União, do Estado e do município, e também da Controladoria Geral da União, e também existe o controle social, que é o CAI, os Conselhos de Alimentação Escolar, que acompanha a execução do programa na intenção de evitar desvio de alimento ou qualquer outro tipo de corrupção. As compras, né, o repasse do recurso, ele é feito com base no censo escolar realizado no ano anterior,
Acho que o Igor teve algum problema, né? Vamos esperar um pouquinho para ver se ele retorna. Vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? E para mim está meio travado. Sim, né? Então acho que o problema foi com o Igor, né? Vamos só aguardar. Acho que ele teve algum problema com a conexão dele. Mais algum autor com o Igor está presente? O Ednei, a Karina, a Liana e a Thaisa, né? Ednei presente. Eu vou pegar a apresentação aqui, se ele não aparecer, eu continuo a apresentação. Tá. Eu acho que como estratégia, vamos fazer o seguinte. Beatriz, tu tem condições de iniciar, porque talvez a gente possa prejudicar demais o horário, né? E de repente o Igor consegue retomar. Certo, se nos demais apresentarem e ele não voltar, eu termino. Isso. Pronto, vamos tentar aqui. Agora, então. Pronto, Beatriz. Então, vamos começar contigo, já que o Igor teve esse probleminha. Vamos dar esse tempinho para que ele possa se recompor lá e ver se a gente consegue retomar direitinho. Ok. Então, pessoal, né, diante dessa eventualidade, nós vamos iniciar pelo segundo trabalho, né, para que a gente ganhe tempo e não tenha prejuízo no tempo total da sessão. Então, nós vamos começar pelo segundo trabalho e a Beatriz, né, que vai estar apresentando. Então, Beatriz, fique à vontade, tá? Compartilhe sua tela e boa sorte na apresentação. Ok. Obrigada. Oi, boa tarde. Meu nome é Beatriz. Eu sou estudante da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu elaborei meu trabalho em parceria com a minha professora orientadora, Viviane Tais. E o título do meu trabalho é Capacidade de Resiliência Organizacional e Prestação de Contas de Entidades do Terceiro Setor. O objetivo do meu trabalho é identificar as correlações existentes entre a capacidade de resiliência organizacional e a prestação de contas em entidades do terceiro setor, cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social da Grande Florianópolis, em contexto pós-pandemia decorrente do vírus Covid-19. Dando um contexto ao trabalho, o terceiro setor é composto por entidades e organizações privadas sem fins lucrativos, e as suas atividades servem como um complemento da atividade do Estado. As áreas que eles atuam é onde existe uma carência da ação do governo, como a área de educação, cultura, assistência social, esportes, entre outras. Nessas entidades, a captação de recursos é feita, em sua maior parte, por meio de doações, subvenções e convênios, como, por exemplo, com prefeituras. E é muito importante que as entidades divulguem as suas demonstrações para que todos os doadores possam acessar e verificar como está o andamento da entidade. A respeito da prestação de contas, Carneiro, Oliveira e Torres, em 2011, afirmam que a prestação de contas se tornou um fator essencial para fidelizar os doadores, pois se não houver responsabilidade por parte das entidades de elaborar e divulgar as suas informações, os doadores não serão incentivados para continuar doando e a entidade ainda corre o risco de não atrair novos doadores. Em Florianópolis, as entidades devem prestar contas à Prefeitura Municipal, que exige que a prestação seja feita de acordo com as normas de contabilidade e auditoria expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, a Instrução Normativa número 14 de 2012. Para firmar a parceria entre a Prefeitura e as entidades, a Lei número 13.019 de 2014 estabelece o regime jurídico que rege essas parcerias. Para se registrarem no Conselho Municipal de Assistência Social, as entidades devem possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, o SEBAS. Esse certificado ele é concedido pelo Ministério da Educação, da Saúde e do Desenvolvimento Social e Agrário.
As entidades que possuem esse tipo de certificado têm direito à isenção do pagamento de contribuições sociais que incidem sobre a remuneração paga ou creditada aos seus colaboradores. Referente à resiliência organizacional, para Lenick Hall et al. Em 2011, a resiliência organizacional se caracteriza pela capacidade que a empresa apresenta em aprender, evoluir e desenvolver novas habilidades em meio a momentos de instabilidade. Já uma outra vertente afirma que a resiliência está relacionada à capacidade de apresentar respostas, de se adaptar e se manter durante um momento de crise, como o do coronavírus, né? Conforme a organização vai desenvolvendo a sua capacidade de resiliência, ela passa a utilizar algumas dimensões da resiliência. Para Ruiz, Marti et al. Em 2018, existem 3 tipos de resiliência. A resiliência cognitiva, que é a que permite que a organização note, interprete, analise e formule respostas que vão além de sua sobrevivência. A resiliência comportamental, que representa o que faz a organização funcionar, com elementos de ações e hábitos funcionais, e a resiliência contextual, que representa a segurança psicológica, o capital social, a criação de responsabilidades e uma ampla rede de recursos. Dando uma rápida contextualizada na pandemia, o vírus Covid-19 foi descoberto no final do ano de 2019 na cidade de Wuhan, na China, e ele afeta todas as pessoas, mas de forma mais grave aquelas que são de algum grupo de risco, que já possuem alguma doença grave ou que são de uma idade mais avançada. Durante a pandemia, o lockdown teve de ser implementado em diversos países, se não todos eles, para conter o avanço do vírus. E muitas organizações tiveram de se reinventar para seguir com suas atividades. Algumas medidas que foram tomadas para a realização dos trabalhos durante a pandemia foi o trabalho em home office e a adaptação do local de trabalho para os colaboradores. O terceiro setor também precisou se adaptar a essa nova rotina. Tiveram redução na arrecadação de recursos, diminuição nas doações e dificuldade em realizar suas atividades fim. Uma pesquisa realizada pela Agência do Bem, que é uma organização da sociedade civil de interesse público do Rio de Janeiro, contou com a participação de cerca de 231 entidades da Rede do Bem. Essa pesquisa revelou que 67% das entidades estudadas obtiveram queda de arrecadação de 50% durante a pandemia, e 83% dessas entidades ainda possuem possibilidade de encerrar as suas atividades. A partir do estudo, foi possível elaborar 3 hipóteses. H1A. Existe correlação positiva entre resiliência cognitiva e prestação de contas em entidades do terceiro setor. H1B. Existe correlação negativa entre resiliência comportamental e prestação de contas em entidades do terceiro setor. E H1C. Existe associação positiva entre resiliência contextual e prestação de contas em entidades do terceiro setor. A metodologia utilizada no artigo se caracteriza como um estudo descritivo, realizado por meio de levantamento ou survey. Foi elaborado um questionário abordando elementos da resiliência organizacional retirados do estudo de Lenick Hall et al. Em 2011 e que foi adaptado por Acon e Kesk em 2014 e depois por Beuren e Santos em 2019. Também foram criadas assertivas a respeito da prestação de contas e mudanças de adequação nas operações em decorrência do Covid-19. A população escolhida para o estudo foram as entidades sem fins lucrativos que estão cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social de Florianópolis. Essas entidades foram escolhidas porque elas atuam na linha de frente em combate ao vírus. Ao todo, o questionário foi enviado para 86 entidades, durante o período de outubro de 2020 e fevereiro de 2021. E a gente recebeu 22 respostas válidas. Os resultados obtidos com o questionário foram analisados por meio de estatística descritiva e correlação de Pearson.
Para fazer a análise da correlação de Pearson, foi utilizado o software estatístico Stata. Passando para a parte dos resultados já, aqui eu trouxe a tabela 1, que apresenta os dados demográficos dos respondentes que a gente teve. Dos 22 respondentes, 73% eram mulheres e 27% eram homens. Cerca de 55% possuíam ensino superior completo e 41% possuíam algum tipo de especialização ou MBA. 45% dos respondentes já estavam há mais de 10 anos na entidade e também 45% dos respondentes se identificaram como sendo presidentes da entidade. Passando para a análise da estatística descritiva, a respeito das respostas sobre a resiliência cognitiva, as entidades consideraram que possuem um forte senso de propósito, fortes valores centrais e um vocabulário que implica capacidade e objetivo moral. A partir das assertivas sobre a resiliência comportamental, as entidades demonstraram ser capazes de tomar decisões não convencionais e que não irão entrar em colapso diante de situações de emergência. Porém, ainda assim, foi possível notar que algumas entidades apresentam insegurança psicológica, provavelmente causada pela pandemia. E, por fim, sobre a resiliência contextual, as pessoas que compõem as entidades demonstram possuir um forte senso de equipe e que trabalham unidas para atingir os objetivos e realizar suas funções. Aqui eu trouxe a tabela 2, apresentando a estatística descritiva. Aqui são os construtos do estudo, a resiliência cognitiva, comportamental e contextual e as suas dimensões. Analisando as assertivas sobre prestação de contas, foi possível observar que as entidades não apresentaram dificuldades na elaboração e apresentação dos planos de trabalho e suas demonstrações contábeis. E a média das respostas mostram que as entidades conseguiram atender o prazo de entrega das prestações de contas e que seguiram as normas de contabilidade e auditoria exigidas pela Prefeitura de Florianópolis. Na análise das correlações, as variáveis utilizadas foram a resiliência cognitiva, comportamental, contextual e a prestação de contas. Ao realizar os testes de Pearson, entre as variáveis foi encontrado um coeficiente baixo entre resiliência cognitiva e prestação de contas, no valor de 0,0974. Já entre resiliência comportamental e a prestação de contas, o coeficiente ficou em menos 0,0078, e as variáveis que apresentaram um coeficiente de correlação moderado entre si foram a resiliência contextual e a prestação de contas, com coeficiente no valor de 0,6177. Podemos dizer que a prestação de contas é significantemente influenciada pela resiliência contextual a partir dessa análise. Após as análises, não foi possível aceitar as hipóteses H1A e H1B por causa do baixo coeficiente de correlação apresentado entre as variáveis, e foi possível aceitar a hipótese H1C, pois foi identificada a associação positiva entre a resiliência contextual e a prestação de contas. Esse resultado pode ser explicado pelo contexto geral da pandemia, onde várias empresas e as entidades foram afetadas e precisaram se adequar às mudanças, e ainda manter boas relações dentro e fora das unidades de trabalho. A partir das análises feitas, foi possível atingir o objetivo do estudo, que era identificar correlações existentes entre a capacidade de resiliência organizacional na prestação de contas de entidades do terceiro setor, onde encontramos correlação positiva moderada entre resiliência contextual e a prestação de contas. As contribuições práticas do estudo se mostram a apresentar as adequações das unidades de trabalho durante a pandemia e ainda mostrar que as entidades conseguiram se manter em dia. Uma limitação do estudo que pode ser citada foi a quantidade de respostas obtidas, apesar de todos os esforços para entrar em contato com as entidades.
Outra limitação que pode ser citada é a escolha de apenas uma cidade para realizar o estudo. Aqui eu deixei o contato meu e da minha professora, caso alguém queira entrar em contato com a gente. Ok, Beatriz, muito obrigado pela sua apresentação, né? E parabéns pela apresentação. Sinta-se virtualmente aplaudida, né? Por todos os integrantes aqui da sala. Muito obrigada. Parabéns para você e para a tua professora orientadora, né, do trabalho. É uma temática bacana, né? A questão de resiliência e, sobretudo, no terceiro setor, né? Que por vezes a gente pode deixar instituições e, enquanto ciência, né, enquanto pesquisadores, tentarem identificar possíveis problemas, né, possíveis lacunas que a gente pode estar discutindo e buscando melhorar, tá? Então, particularmente, eu gostei, tá, do teu trabalho, fiquei bem feliz com a leitura dele. Eu vou pontuar aqui alguns aspectos que eu considerei, digamos assim, mais relevante e que eu queria discutir contigo e, de repente, com o pessoal aqui da sala, né? E até pensando exatamente na continuidade do trabalho, né? Afinal de contas, o Congresso não é uma prévia, né, para definir o artigo em definitivo, né, numa revista. Eu encontrei, em alguns momentos, tanto no texto introdutório teu, tá, de vocês, quanto até mesmo está lá no resumo do trabalho, que vocês falam num contexto pós-pandemia, né? Então, tem alguns momentos que vocês destacam pós-pandemia. E aí eu fiquei, né, me inquietando aqui. Nós já estamos no momento pós-pandemia, né? Então, não é precipitado demais a gente tratar isto como um ambiente pós-pandemia, né? Embora a gente, em tese, né, já tenha melhorado significativamente, né? Mas, principalmente no momento que vocês fizeram a pesquisa, ainda não estava, né? Nem sequer nesse momento que nós estamos hoje. Então, eu acho que revisem esses momentos em que vocês abordam, que vocês chamam de pós-pandemia, até porque eu posso estar enganado, você pode me corrigir se assim não tiver. Me parece que a proposta inicial de vocês seria justamente analisar essa capacidade de resiliência, né, e a prestação de contas no contexto da pandemia, ou seja, a capacidade de resiliência diante da pandemia, não é isso? E aí eu fiquei um pouco triste. Por quê? Porque vocês não abordaram exatamente isso, de dizer que estavam no contexto da pandemia, que esse era o objetivo de vocês, essa era a problemática de vocês, e até mesmo, de repente, ser o nome do trabalho, né? Ser o título. Esse termo está presente no título do trabalho. Eu acho que sim, que vocês devem valorizar isto, porque, afinal de contas, é exatamente isto, Beatriz, que enaltece seu trabalho, que deixa seu trabalho realmente de uma forma mais interessante você discutir. Tá, como é que essas entidades se apresentaram no contexto pandêmico, né? Diante de todos os desafios que nós tivemos na pandemia, como é que essas entidades encararam? Houve resiliência, não houve, de que forma, em quais dimensões, como vocês trabalharam, tá bom? Então, acho que seria bacana vocês ajustarem justamente nesse sentido, tá? Se você, caso não concorde comigo, fique à vontade de contrapor, tá bom? Em termos de adequação, né, a estrutura geral do trabalho, o título, o objetivo, o método, eu achei que vocês atenderam de forma suficiente, né? Então, vocês propuseram alguma coisa e efetivamente fizeram, chegaram lá aos objetivos do trabalho, né? E, além desse termo que eu destaquei agora, um outro também me chamou a atenção. Na verdade, assim, eu fiz um pequeno parecerzinho, que se você tiver interesse, eu posso te encaminhar por e-mail, tá? Porque eu meio que dei uma reformulada, tá? No seu objetivo, problemática e título. Não sei se vocês vão gostar, certo? Mas eu fiz essa reformulação porque, por exemplo, vocês trataram em algum momento que seriam os impactos
da Covid-19. E aí parece que é um impacto da doença em si, né? Só que, na verdade, o que eu entendo que vocês analisaram, que as pesquisas em geral analisam nesse sentido, o aspecto comportamental, de resiliência dos fatores, dos impactos causados, não é nem da doença em si, da potencialidade de transmissão do vírus, né, como um todo. Então, não é nem a pessoa ser acometida da doença, sim a capacidade de transmissão dessa doença. Então, eu até sugeri que vocês deveriam tratar não como Covid-19, sim como, né, novo coronavírus, como SARS-CoV-2, certo? E, além disso, que vocês destacassem o quê? No texto introdutório, vocês também destinaram, vamos dizer assim, muito tempo falando da entidade do terceiro setor. O que é, né? Como elas são gerenciadas, né? Os tipos de recursos, como é que se captam recursos. Embora isso não seja importante, não estou dizendo que não seja importante, tá? Mas a partir do momento que a gente destina muito tempo para essa temática, você talvez não tenha tido espaço para discutir outros elementos que seriam tão necessários para estar dentro do contexto da tua introdução, como, por exemplo, já que vocês analisaram, né, as entidades lá do município de Florianópolis, eu acho que seria muito interessante vocês eventualmente contextualizarem Florianópolis, já que não foi devidamente contextualizado. Então, dizer em que momento iniciou-se as medidas restritivas, de repente os primeiros casos lá, o primeiro óbito, e de repente foram necessárias medidas governamentais restritivas econômicas e que impactaram essas entidades. Então, eu senti falta, por exemplo, destes argumentos lá no texto introdutório. Então, de repente, você poderia enxugar um pouquinho essa parte, tratando dos aspectos conceituais da entidade do terceiro setor e abordar exatamente esse sentido, tá? Certo? Eu acho que ficaria bem interessante. E ainda, dentro ainda da sua introdução e do teu objetivo, vocês dizem que vão analisar, né, a correlação entre a capacidade de resiliência, né, e a prestação de contas. E aí, às vezes a gente cai nesse vício até de apresentar o método em si que a gente adotou, né? Eu acho que não necessariamente a gente precisa apresentar o método. Então, não precisa ser o termo correlação, e sim qual a relação que existe mesmo entre essa capacidade de resiliência e, e a prestação de contas, né, que houve durante esse processo aí, esse período que vocês analisaram, né, nesse contexto pandêmico. Então, eu identifiquei digamos assim, essas possíveis falhas no texto introdutório, que eu acredito que vocês fazendo isso vão enriquecer bastante o texto introdutório, e também lá no método de vocês, lá na metodologia, quando vocês, mais precisamente, quando vocês apresentam o quadro 1, né, que é onde vocês justamente apresentam lá as dimensões, né, da resiliência, né, a cognitiva, a comportamental e a contextual, vocês não apresentam exatamente de que quais daqueles apontamentos efetivamente estão dentro de cada um, né? Então eu senti falta de, porque quando vocês vão já para os resultados, então dentro da resiliência cognitiva, por exemplo, você apresenta duas subdivisões, né? Duas dimensões, uma orientação conceitual e o sentido construtivo. E aí, né, para a gente leitor, né, a gente fica, tá, e quais são os aspectos que os autores estão considerando cada uma dessas dimensões? Então, é muito importante que vocês esclareçam isso para o leitor, certo? Para que a gente entenda como efetivamente você está captando cada uma daquelas variáveis, tá? Então, esse quadro é extremamente importante para que a gente defina, entenda, interprete bem os seus resultados, e eu senti falta exatamente disso, tá? E, em termos de resultados, né, eu gostei bastante, né, dos seus resultados, eu achei que eles são bons, consistentes, né, reveladores, e que, portanto, bem digno, não à toa, né, de estar no Congresso USP, né?
Então, Beatriz e a professora, né? Parabéns pelo trabalho, tá? Eu posso mandar para um pequeno parecer que eu fiz outras coisas, talvez em menor grau para vocês, tá? E posso estar disponibilizando para que vocês avaliem justamente a possibilidade de considerar isso e estar incrementando o trabalho de vocês, que na minha visão pode estar melhorando, tá bom? Então, parabéns pelo trabalho mais uma vez. Neste momento, eu vou abrir para 5 minutos, né, para os demais participantes, caso queiram comentar, questionar e fazer algum apontamento do trabalho da Beatriz, tá? Se quiserem falar, fiquem à vontade. Se quiserem também colocar no chat, também a gente faz a leitura, tá bom? Boa tarde. Boa tarde, professor Abimael. Boa Boa tarde, Beatriz. Parabéns pela apresentação. É um tema relevante para o momento. O que o professor Ronaldo ressalta é realmente importante, até a questão de contexto, né? Quando fala pós-pandemia, todo mundo já se pergunta logo, né? Então, é uma coisa que vale a pena refletir, é um ajuste interessante. Beatriz, é só uma dúvida, realmente todas as entidades têm o certificado SEBAS da sua amostra? Até onde a gente verificou, sim. Ah, tá. É um requisito para se cadastrar na prefeitura, no Conselho Exato. Municipal. Eu entendi, eu imaginei isso mesmo. Aí, justamente por isso que é a minha pergunta, né? Assim, considerando que o SEBAS é um incentivo, né, e geralmente essas entidades, para manter esse certificado, elas têm eu vou chamar de governança, ou pelo menos ali muito bem adequada a seus processos internos, né? Então, talvez valha a pena uma discussão se essas características que você encontra, né, em relação a esse fenômeno, não tem relação direta com justamente manter o certificado, né? Então, regularidade de prestação de contas nessas entidades tem uma relação forte com manter o certificado, justamente pelos aspectos principalmente tributários relacionados, né, com o SEBAS. Então, eu fiquei me perguntando se na sua amostra tivesse entidades não SEBAS, ou seja, que não tivessem certificado e tudo tal, se a modelagem que você fez aí se manteria. Isso é uma coisa que vale a pena, tá? Era isso. Parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado, professor Abimael. Mais alguém deseja comentar ou fazer algum questionamento, a Beatriz? Então, acredito que não, né? Então, Beatriz, muito obrigado, certo? O Congresso Municipal agradece a sua participação, tá? Parabéns pelo trabalho, certo? E espero que o trabalho dê continuidade e em breve a gente veja os periódicos, tá bom? Muito Sucesso aí obrigada. para você. Se quiser, manda um e-mail aí, teu e-mail no chat para mim, que eu passo o parecer que eu fiz, tá bom? Vou mandar sim, muito obrigada. Nada, disponha. Pessoal, a gente, para quem chegou depois, né? O Igor, ele teve uma queda de internet, né? Que era o primeiro apresentador, né? E ele precisou sair. Aliás, ele teve que sair, ele não conseguiu retornar. E o Ednei é que vai estar apresentando, né, o trabalho. Então, agora a gente vai voltar para o primeiro trabalho, certo? E o Ednei é que vai apresentar, tá? Então, Ednei, tu já sabe o rito, né? Então, fique à vontade, você tem 15 minutos. Boa sorte na tua apresentação. Certo, obrigado. Vou compartilhar a tela, então. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Eu não estou conseguindo compartilhar a tela. Bem no meio aqui da tela, né, no canto inferior central, né, tem um botãozinho verde, né, share screen. Eu seleciono aqui. Porque eu não estou como co-host, eu acho.
Ah, é? Acho que eu tenho que ser co-anfitrião, né? Para poder... E, ô, Ronaldo, É, talvez eu possa ajudar. Oi. Sim? No share screen, você que está como host, ou co-host, né? No share screen deve ter uma setinha que você consegue abrir e habilitar múltiplas apresentações de tela, alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu acho aqui. É logo em cima. Aí, se você habilitar essas múltiplas apresentações, aí provavelmente Pronto. todo mundo vai conseguir apresentar a tela. Tá habilitado. Vê aí, Ednei, se tu consegue. Obrigado, Vamos ver se dá certo. Acho que ele... Leon. Nada. Compartilhar a tela, desktop. Ainda não? Deixa eu liberar aqui, eu acho que agora vai funcionar. Não tá indo, não. Não, né? Não. Tá. Eu acho que tem alguém do suporte aí que pode te ajudar. Então, acho que vamos tentar ir para o terceiro trabalho, aí a gente retoma. O Rafael, né? Podemos passar para o terceiro trabalho. E aí eu peço que, acho que tem alguém do suporte, né? Deixa eu ver aqui. Eu não estou vendo ninguém do suporte. Professor Ricardo, tu conhece alguém do suporte que possa nos Não, auxiliar aí ao Senhor Ronaldo, boa Ednei? tarde. Eu estou até sugerindo aqui para o Ednei, se ele quiser mandar o arquivo, eu compartilho aqui, aí ele vai falando. Enquanto o Rafael apresenta, eu Ed, organizo aqui. Para mim está pronto, liberado, eu testei aqui, está liberado. Aí o pronto. Rafael apresenta. Então vamos. Professor Luna. Oi, Ronaldo, acho que a sua internet deu uma travadinha. Foi, se tu falou, não ouvi. A gente vai para a nossa apresentação do Rafael, é isso? Isso. Vamos para a apresentação de vocês, aí depois a gente retoma para o primeiro trabalho, se a gente consegue. É o Rafael que vai apresentar mesmo? Ok. Conseguem ver a minha apresentação? Já estou vendo. É, Então, Rafael, boa tarde. Boa sorte na tua apresentação, tá? Então, 15 minutos. boa tarde a todos, eu me chamo Rafael França Silva, sou aluno de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Pará e hoje eu vou apresentar o artigo Padrões de Comunicação dos Tribunais de Contas, uma análise de seus websites após os anos 2000, produto da minha iniciação científica orientada pelo professor André Feliciano Lino. Bom, a introdução. As organizações de fiscalização e controle, como os tribunais de contas, desempenhariam um papel proeminente de promover a transparência e a accountability. Contudo, essas organizações tradicionalmente não avançam no sentido da accountability, mostrando pouca abertura em relação às suas atividades, atribuições e a participação cidadã em fases do processo de fiscalização. Nesse contexto, a interação e a comunicação com diversas partes interessadas é uma atividade fundamental para os tribunais de contas atingirem sua efetividade e impactar
positivamente a vida da sociedade. Reforçamos a comunicação externa como essencial para a promoção da accountability e também como favorecedor ao papel pedagógico dos tribunais de contas em relação aos seus jurisdicionados. Os tribunais de contas abordados nesse artigo foram o Tribunal de Contas do Distrito Federal, os 26 tribunais de contas dos estados e os tribunais de contas dos municípios do estado Bahia, Goiás e Pará e os 2 tribunais de contas do município nas capitais Rio de Janeiro e São Paulo. Objetivo: nós buscamos analisar e compreender o que chamamos de padrões de comunicação externa utilizados pelos tribunais de contas. Como padrões, nós consideramos, primeiro, o conjunto de elementos de comunicação, como textos escritos e imagens estáticas com alguma informação presente nos websites dos tribunais de contas ao longo dos últimos 20 anos. Segundo, buscamos compreender mais sobre o uso de diferentes tecnologias de comunicação, como, por exemplo, mídias sociais, sites e blogs. E terceiro, também buscamos analisar o padrão com relação à abrangência do público-alvo das informações divulgadas, como, por exemplo, os jurisdicionados ou os cidadãos como público-alvo. Metodologia. Bom, utilizando como ferramenta para a coleta de dados o site Internet Archive, coletamos 124 versões dos websites dos tribunais de contas estaduais e municipais do Brasil em diferentes momentos relacionados a períodos de mudanças institucionais, como o início dos anos 2000, após a Lei de Responsabilidade Fiscal, entre 2006 e 2008, com o avanço do Promoex, e a adoção do Plano de Contas aplicado ao setor público, entre 2012 e 2014. Além desses, também coletamos os dados dos websites atuais, esses por meio de uma busca simples no Google. Com os dados coletados, foi elaborada uma planilha de Excel e realizada uma análise de conteúdo seguindo as fases de Bardan, sendo a pré-análise, correspondente a um processo intuitivo com o objetivo de encabeçar os próximos passos da pesquisa. B, exploração do material, que consistiu na codificação desses dados em 31 categorias ou elementos. E C, tratamento de resultados obtidos e interpretação, referente à ordenação e à inferência desses dados. Bom, como resultados apontamos avanços consideráveis no que tange às informações comunicadas nos websites que podem ser utilizados para fortalecer o papel de promoção da accountability desempenhado pelos tribunais de contas. Um ponto em comum dos websites foi o destaque às informações institucionais, sendo o conjunto mais comunicado nos 4 períodos analisados, correspondendo a 12,5% do total das informações disponibilizadas nos sites atuais e também tendo mais porcentagens ainda nos períodos anteriores. Foi constatado que nos websites nos inícios dos anos 2000, os elementos de comunicação utilizados eram principalmente focados em objetivos mais burocráticos ou de cumprimento às exigências legais da época, como exemplo, a evidência dos elementos leis e decretos da administração pública e instruções normativas e resoluções. Em seguida, as informações disponibilizadas nos websites dos anos pós-Promoex e pós-PECASP passaram a ter os órgãos fiscalizados como público-alvo prioritário, esses que nos websites atuais permaneceram em destaque, juntamente às informações de interesse de outros atores envolvidos. Os websites atuais, entre 2020 e 2021, também demonstraram um conjunto de informações mais variados e com mais informações de interesse direto da sociedade, como o elemento canais de ouvidoria e denúncia, que ficou entre os 5 elementos mais comunicados. No decorrer do tempo, também foi identificado o aumento de... No decorrer do tempo, também foi identificado o aumento de transparência e a implementação de novas tecnologias de informação, como mecanismos de interação com a sociedade, como o uso consolidado das mídias sociais. Com 28 sites dos tribunais de contas com pelo menos 3 mídias sociais, e desses 28, destacando-se 6 com, além de outras tecnologias de comunicação, também tendo aplicativos de mensagem. Ainda consoante as websites atuais,
Como pontos a melhorar ou alertas, observamos que 8 sites não demonstraram capacidade de adaptação e transparência ao evento atípico decorrente da pandemia do coronavírus, pelo menos até o término da execução dessa pesquisa. Além disso, 3 sites, o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, não apresentaram nenhuma mídia social com links ou direcionamento dentro dos parâmetros estabelecidos para a coleta de dados. Finalmente, 3 sites, Tribunal de Contas do Distrito Federal, Tribunal de Contas do Mato Grosso, novamente, Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, não possuem ferramentas de acessibilidade previstas na Lei de Acesso à Informação no intervalo analisado. Bom, além de auxiliar no entendimento de como ocorre a comunicação externa dos websites dos tribunais de contas e sua evolução, o artigo contribui ao mostrar um cenário positivo, evidenciando alguma melhoria institucional nos tribunais de contas no que se refere à sua comunicação externa por meio de seus websites. Entendemos que muito ainda pode ser feito para promover a comunicação e a interação entre os tribunais de contas com a sociedade, mas os achados deste artigo demonstram certo avanço e que recentemente os tribunais já estão no caminho certo, buscando uma maior interação com a sociedade em geral. Bom, essas são as nossas solicitações de contribuição. Esse é um projeto em desenvolvimento, atrelado a uma iniciação científica, e a gente tem a intenção de encaminhar para uma revista acadêmica. Nós solicitamos contribuições em geral, quanto à qualidade, aos pontos fracos, até revistas que teriam interesse nessa discussão. Obrigado a todos pela atenção. Esses são nossos contatos. Ótimo, Rafael. Obrigado pela tua apresentação, parabéns, né? Como eu falei anteriormente, sinta-se aplaudido virtualmente, né, por mim, por todos os membros aqui dessa sala virtual. Foi uma excelente apresentação, assim também como está o trabalho muito bom, certo? De uma leitura muito fluida, né? Bastante bem embasada, devidamente justificado, com um nível de maturidade bem bacana mesmo. Então, achei muito bom o trabalho de vocês, tá? Se você quiser descompartilhar a tela, né? Eu vou fazer alguns, na verdade, questionamentos, tá? Ou algumas colocações no sentido de tentar entender melhor e que a gente lance discussão aqui na nossa sessão e que a gente consiga ir amadurecendo o trabalho, tá? Vocês adotaram, né, assumiram, vamos dizer assim, uma postura desde o primeiro momento, título, problemática, objetivo, em todos os momentos, né, esse padrão de comunicação, tá? E em alguns momentos parece conflitar um pouquinho, porque vocês dizem que há um padrão de comunicação, mas há diferentes, né, elementos de comunicação, diferentes tecnologias da informação que são utilizadas. A pergunta que eu faço é, desde o primeiro momento, vocês realmente adotaram vamos identificar o padrão de comunicação, e esse padrão ele realmente foi observado, ou seja, algo padronizado em todos os tribunais de contas, ou houve discrepâncias em relação aos tribunais analisados? Bom, na verdade, foi mais intuitivo, depois da coleta de dados, que a gente foi analisando eles, o que acontecia. Certo. E vocês identificaram esse padrão mesmo? Que existe esse padrão de comportamento? Tipo, eu sei que vocês analisaram período a período, mas naquele período existia uma certa padronização ou existia divergências entre tribunais? No caso de padrão, a gente se refere ao conjunto como era comunicado, quais as informações que eram comunicadas naquele período. Isso a gente considerou como o padrão daquele período analisado, e daí a gente foi verificando nos outros períodos o que acontecia. Tá. Então, não é nem no sentido de padrão, de ser tudo igualzinho, mas sim o modelo que está sendo adotado, que está sendo implementado naquele momento, não é isso?
Isso, essas Tá. informações estavam sendo passadas. Entendi. Porque justamente ao utilizar o termo padrão, eu fiquei justamente com esse questionamento, embora durante a leitura eu tenha observado isso, né? Mas aí eu queria exatamente ouvir de vocês, né, que realmente no sentido de um modelo, né, de comunicação adotada em cada período, né? Outro questionamento que eu gostaria de fazer, né, para que a gente esclareça, em relação aos períodos, né? Vocês adotaram 4 períodos, né, para fazer essas análises, então recortaram, né, 4 períodos. E vocês justificaram, muito bem justificado, o porquê de cada um desses períodos, né? E só que eu fiquei me inquietando com uma coisa, né? Vocês disseram que analisaram dos anos 2000 em diante, né? Ou seja, de lá para cá, 22 anos. Se a gente retirar os anos não analisados, nós temos 9 anos, que é quase 50% disto, né? A pergunta é, o porquê de analisar exatamente aquele período e não de estender, digamos, de um marco daqui até o próximo marco? Qual a motivação, a justificativa para isso, que eu, neste caso, eu não encontrei no trabalho, né? Não sei exatamente o porquê que estes anos foram realmente, assim, não houve análise em cima desses anos. Pode responder se quiser, professor. Oi, Ronaldo, obrigado. Você poderia ser um pouquinho mais claro para dizer quais anos que não foram analisados, só para eu me localizar aqui? Pronto. Vocês não, pelo menos de acordo com a leitura que eu identifiquei lá na metodologia, né? Vocês não analisaram o ano de 2005, porque vocês dizem que analisaram de 2000 a 2004. Aí depois de 2006 a 2008. Aí ficou sem 2005. Aí depois fica sem 2009, 2010, 2011. Aí vai de 2000, análise de 2012 a 14. Aí fica sem 15 a 19 e depois só 20 e 21. Aí eu fiquei, por quê? Né? Assim, só para que a gente possa discutir sobre isso. Porque realmente eu fiquei bem inquieto, né? Bem... Posso responder, professor? me questionar sobre esse período não analisado. Bom, com Acho que relação ao final dos períodos, por exemplo, 2001, 2006 a 2008 e etc., o ano final era basicamente escolhido pela disponibilidade do site no Internet Archive. Quando a gente procurava o mesmo intervalo, só que quando a gente não achava um site satisfatório, com informações significantes ou a disponibilidade todas funcionando, a gente procurava o mais próximo seguinte. E daí essa foi a escolha do intervalo final. Na verdade, foi o mais recente, perto do período que a gente escolheu, que tinha as funcionalidades do site funcionando, para a gente poder coletar. certo. Eu entendi direitinho isso aí. Eu só não consegui compreender, por exemplo, por que não houve análise do período 2015 a 2019? Tipo, a gente sabe que houve comunicação, que houve alguma espécie de avanço, mas por que não vocês houve alguma justificativa, ou é essa mesma justificativa que eu não consegui compreender bem? Não, eu entendi, Ronaldo, sua pergunta. A escolha, né? A escolha inicial foi, na verdade, é uma pressuposição, né? De que quando acontece a mudança institucional, por exemplo, a LRF é anunciada ali em 2000. Então, a gente espera que essa mudança legislativa reverbere no site dos tribunais logo no início. Então, em 2001, 2002. Não necessariamente vai demorar muito para que reverbere essa mudança. PECASP, 2013. Então, a gente olhou, ok, 2013, 2014, 2015 no máximo. A gente tentou não estender muito esse prazo, porque a gente falou, olha, ok, a mudança legislativa ou a mudança institucional, ela vai reverberar em mudança nos sites num período relativamente curto do tempo. Mas essa acho que é algo que a gente fez uma pressuposição e não necessariamente a gente enunciou isso na metodologia, né? Mas esse foi o nosso raciocínio, assim.
Entendi. Não, porque eu fiquei justamente pensando, eu até imaginei que poderia ser alguma coisa mais ou menos nesse sentido, mas eu fiquei imaginando de acontecer o seguinte caso, né? Um tribunal de contas efetivamente começar a adotar um determinado padrão de comunicação e, digamos, largar na frente. E aí o outro adotar só daqui a 2 anos, daqui a 3 anos e assim por diante, entendeu? E aí, de repente, vocês conseguiriam captar isso depois, né? Mas entendi isso. Obrigado. E outra, vocês analisaram 31 elementos, né, de abordagens, né, dos elementos de comunicação. Naturalmente, não precisava, no trabalho, explanar todos, né, bem óbvio. Mas a pergunta que eu fiquei também com mais um questionamento. Houve algum elemento que, de repente, os tribunais desprezaram, né, dentre os elementos que vocês analisaram? Houve algum que, de repente, os tribunais começaram a desprezar e deixar em segundo plano? Ou sempre foi no sentido de estar incrementando, acrescentando, né, e agregando mais um elemento de comunicação? Houve alguma coisa nesse sentido? Não desprezado, mas como, por exemplo, a Copa teve muito pouco dado, a gente não deixou de mencionar no artigo, mas teve pouquíssimos dados, então a gente só fala uma vez. Assim como na acessibilidade, que do primeiro e o segundo período não tinham quase nenhuma, aí a gente só mencionou no texto, mas nenhum foi desprezado. Ou seja, só em eventos bem atípicos mesmo, né, bem esporádicos que houve isso, né? De repente, pandemia, né? O Tribunal de Contas adota um modelo de comunicação em relação à pandemia e depois vai parar, né? Porque a pandemia não vai parar de existir, né? Isso. Mais ou menos nesse sentido. E por fim, né, para esclarecer também, quando vocês demonstraram lá no gráfico lá, né, as instruções normativas e resoluções foram os únicos mecanismos que apresentaram um comportamento diferente dos demais, né? Todos os outros são no sentido de estar numa curva ascendente, né, de melhoria, de implementação, e as instruções normativas e resoluções não é isso? Houve realmente uma queda nesse sentido, ou na verdade elas foram perdendo espaço para elementos mais modernos, mais chamativos? No caso, ela continua com um volume bem alto, só que agora tem mais informações nos sites atuais e tem outras prioridades que ficaram acima delas e acabou descendo. Então foi a segunda alternativa que eu dei, né? Efetivamente os outros elementos vieram ganhando espaço, né? Para ser mais chamativo, mais comunicativo e assim por diante, né? Então, ótimo. Então, Rafael e André Lino, professor André Lino, parabéns pelo trabalho, achei muito bom mesmo. Eu queria apenas fazer essas colocações, esses questionamentos, na verdade, que no trabalho, né, e que de repente vocês podem tentar clarear alguma coisa lá para que não haja nenhum prejuízo da qualidade do trabalho, porque realmente ficou muito bom, né? E eu espero que vocês tenham bastante sucesso no trabalho. Então vamos abrir agora nesse momento para os demais participantes que queiram, né, fazer para o trabalho do professor André Lino e do Rafael. Alguém aqui parece que levantou a mão? Professor Ronaldo, posso Professor fazer um Ricardo? comentário? Rafael, parabéns. Professor André Lino, parabéns. Eu comecei a ler um pouquinho antes aqui da sessão, não tinha lido com tanto detalhe. A coleta de dados é muito boa, dá para seguir por vários caminhos, né? Eu não sei responder as duas perguntas que vocês fizeram, tá, Rafael? Qual é a teoria, né? Mas eu acho que tem vários caminhos aqui que dá para seguir. Eu fiquei em dúvida, né? Porque ele tem uma posição de controle social, né? Então ele seria uma análise aí da transparência dos tribunais, né? Mas focando
na atuação dele fomentando o controle social, alguma coisa assim, né? Mas eu vi os dados ali, né? Uma das informações ali do gráfico que sobe é a disponibilização de dados, né? Bacana, eu acho que é o que a gente acompanha mesmo, né? Se bem que o que nós temos eu tenho percebido é que alguns tribunais de contas, na verdade, eles estão com gerações diferentes de portais de transparência, né? E eu tenho percebido descontinuidade, né? De dados, né? Então o portal continua, às vezes ele troca de nome, vai trocando de nome, e esse novo que surge não tem o que tinha antes, né? Então dá uma sensação de transparência, mas muitas vezes a gente perdeu, né, informação ao longo aí dos últimos 10 anos e tal. Eu não sei se capta, acho que vocês não chegaram nesse nível, né? Mas eu acho que seria um passo, se a gente está olhando o controle social, né? O quanto ele abre os dados. Nós temos tribunais com muito detalhe, né? Nós temos tribunais com menor detalhe e tal. Acho que esse seria um caminho, né, que é seguir. E óbvio, a análise é quali, né? Não tem uma análise quant, mas poxa, a gente tem vários dados aqui para sair fazendo algumas análises aqui, de repente, de robustez, né? Eu sei que não é bem objetivo, né, Rafael? Sair fazendo teste de média, buscando explicações quant, mas nós temos um período bom de análise, uma análise, enfim, acho que daria para ter. O meu questionamento dos dados, não quero usar o tempo aqui, mas é porque dos elementos ali da tabela 2, né, a maior parte é relação com o jurisdicionado, né? Não sei, acho que para o cidadão mesmo o que interessaria, né? Talvez ouvidoria, denúncia, né? Seria, né? E dados e contas públicas, talvez consulta de processo, mas enfim, não acho que precisa ir até esse ponto, né? Mas o que nós temos percebido aqui é uma notícia muito boa, é uma visão muito boa, mas outras análises a gente tem visto aí em pesquisas, né, que você está trouxendo, que primeiro que os tribunais variam muito, né, nesse nível de transparência, e segundo que eles podem estar, a gente pode estar acompanhando um processo aí de, sei lá, de mascarar dados, tal, isso de repente pode ser captado. Mas o método é muito bom, o método que vocês usaram, né, Rafael, parabéns, viu? Incentivar, continua. Não respondi as duas perguntas, tá? Obrigado, professor Ricardo. Mais alguém para comentar, questionar, contribuir com o trabalho do Rafael, do André Lino? Então, pessoal, não havendo uma nova participação, agradeço mais uma vez, o Congresso USP agradece a participação do Rafael, do professor André Lino, parabéns pelo trabalho, sucesso aí na continuidade da pesquisa, tenho certeza que vocês lograrão bastante êxito, tá bom? Um abraço. E então vamos tentar partir para o primeiro trabalho, né? Estava programado para ser o primeiro trabalho, que é o Ednei, que vai estar apresentando, não é isso, Ednei? Isso. Pronto. Eu enviei o trabalho aí, não sei se o professor Ricardo vai conseguir compartilhar. Se não conseguir, Eu estava até procurando aqui, Dinei, mas você mandou aonde? Eu mandei não. no chat aqui também. No chat? Ele mandou aqui para mim, Acho que ele mandou para você. Ótimo. Pronto. Vocês já estão vendo a tela? Sim, sim. Pronto. Então, Ednei, fique à vontade, 15 minutos para a tua apresentação. Tá, boa sorte. Tá. Bom, só contextualizando, o Igor foi o meu orientando, né, da graduação, eu sou professor do curso de Contábeis da Universidade Federal de Goiás, e os demais autores são nutricionistas, né, então esse trabalho ele foi desenvolvido no Centro Colaborador de Educação e Nutrição Alimentar, SECANI, que é um projeto financiado pelo FNDE para assessoramento da política pública, né, de alimentação escolar. Então, esse centro ele funciona em 17 estados, em universidades e institutos federais, nas faculdades de nutrição ou educação ou gastronomia, agronomia também, e a gente faz um trabalho acompanhando a execução da política, né?
e debatendo ela de acordo com as demandas que o FNDE tem, né? Então, a partir desse trabalho, a política ela vai sendo reavaliada e redefinidas as resoluções que determinam o cumprimento do programa, né? Pode passar, por favor. Eu vou seguir de onde o Igor falou, ele já estava na parte referencial, se eu não me engano, para não tomar tempo. Pode passar. Bom, então, o trabalho, a parte teórica, a gente foi acompanhar a prestação de contas, né, da aquisição dos gêneros alimentícios. As nutricionistas, elas são as responsáveis técnicas, né, por elaborar o cardápio de acordo com o nível, né, e a etapa de ensino, desde educação infantil até o ensino médio, né. E aí, um dos itens é verificar se tem alimentação especial, se tem algum aluno, né, um escolar que tem problema alimentar, e ela vai fazer um cardápio de acordo com a regionalidade, né, da alimentação da escola, da comunidade, com a sazonalidade, né, com o tipo de alimento que é produzido naquela região, naquela determinada época, e com essas restrições alimentares, né? Então, tem os nutrientes que vão compor o cardápio vai ser de acordo com a cultura alimentar da região. Ela vai fazer um mapeamento dos produtores da região para ver quais alimentos que vão ser fornecidos e a partir daí é montado o cardápio. Esse cardápio vai ser a base do termo de referência do edital de licitação para a aquisição dos gêneros alimentícios, né? Então, esse é o olhar que as nutricionistas precisam ter dentro do processo licitatório que está regulamentado dentro das resoluções, né? E aí, essas compras, o recurso é repassado de acordo com o censo escolar do ano anterior, de acordo com o nível, se a escola oferta ensino integral, se é meio período e tudo, nos 200 dias letivos, né? E, então, além dos órgãos de controle, né, fazer o acompanhamento do processo, de todo o processo, tem o controle social do programa, que é o Conselho de Alimentação Escolar, né? Então, ele é um requisito obrigatório, a entidade executora que a gente chama, né, que são os municípios, as escolas ou o Estado, se ele não tiver um conselho nomeado e ativo, e ele tem que fazer um cadastro no FNDE, é um requisito básico para receber o recurso, né? Então, o conselho ele é formado por pais de alunos, servidores, representantes do executivo e também da sociedade civil, que vai fazer o acompanhamento da política, né? Desde do repasse até a prestação de contas. No final, ele faz um parecer conclusivo para verificar se os requisitos que o FNDE determina por resolução foram cumpridos, né? E aí, como o Igor já tinha falado, a maior parte do recurso é feito por compra normal, licitação, né? E a Lei 11.947 determinou, em 2009, que 30% do recurso fosse comprado de agricultores familiares locais, né? Que foi uma demanda social, né? De fazer um desenvolvimento regional para os agricultores da região conseguir fazer a venda institucional, né? Para as escolas, né? Bom, como a maior parte do programa é adquirido por licitação pela 866, antiga 8666, né? Então, a gente foi analisar esses processos licitatórios. Então, os documentos que a gente analisou, acho que pode passar, foram os pregões, que foi a maior parte dos processos licitatórios, o edital, as atas de sessão pública, os contratos e as notas fiscais, né? Então, a coleta de dados girou em torno desses documentos, que foram acessados os sites os portais de transparência dos municípios, né? A população foi os 246 municípios do estado de Goiás, teve acesso a apenas 241 que prestaram contas. Então, foi onde que foi nos portais que não foram encontrados os documentos, a gente partiu para o portal do cidadão, que no caso Goiás tem Tribunal de Contas do município, né? Que também disponibiliza os editais. Além disso, a gente também fez uma análise do portal do FNDE da prestação de contas, né? Onde que tem as prestações de contas e
também foi de onde a gente puxou as notas fiscais, né? Que é o sistema de prestação de contas que o FNDE tem para todas as políticas, além do PNAE. Pode passar, por favor. Então, dentro dos documentos, a análise que foi feita, a gente utilizou o software MaxQDA, que é um programa similar ao NVivo, de análise qualitativa, né? Então, baixou todos esses documentos lá e os requisitos que foram analisados dentro de cada documento foi isso daí. Então, no edital, o que era importante, né? A grande maioria dos municípios, eles fazem uma compra geral para todas as secretarias de alimentos, né? De alimentos para todas as secretarias. Os municípios maiores, que Goiás tem mais ou menos 30 municípios que têm acima de 100 mil habitantes. A grande maioria, acho que tem uns 90 municípios que têm menos de 10 mil habitantes. Então, são municípios bem pequenos. Então, por isso, a maioria dos editais, eles são editais em conjunto, até para ter uma compra mais vantajosa, né? E aí é o grande problema, né? Porque você, dentro do cardápio, tem os alimentos de baixo valor nutricional, eles são proibidos, eles não podem ser adquiridos. Por exemplo, na resolução é proibido servir alimentos com açúcar na educação infantil. Então, é isso que as nutricionistas ficam acompanhando, né? Que deve ser acompanhado dentro da política. Então, a gente pegou e foi verificar esses gêneros alimentícios, que aí a resolução fala que é restrito ou proibido, e os outros itens na ata de sessão, ver se tinha os requisitos de sessão pública, né, de qual fornecedor que foi contemplado, e no contrato o que a gente buscou foi verificar se estava mostrando a dotação orçamentária, né? Então, que é a rubrica do programa, se ele não... Porque aí não pode comprar outro tipo de alimento ou outro produto com um recurso. Pode passar, por favor. Então, os totais de documentos analisados foram esses, né? Então, tem essa diferença aí de documento analisado em número de municípios devido a isso, né? Por exemplo, os municípios maiores, eles fazem um edital específico só para educação, ou outros municípios não fazem. Então, e aí vai essa diferença aí do total de documentos analisados. Pode passar, por favor. Aí um dos itens que a gente analisou foi a questão da transparência, né? O acesso à documentação, porque em alguns municípios ou entidades executoras, o CAI tem dificuldade de ter acesso a essa documentação, o conselho, né? Então, pelo portal de transparência, isso é possível, ele acessar esses documentos com maior facilidade também à sociedade como um todo. Então, a gente usou um indicador adaptado de Amorim e Almeida, que ele verificou o índice de transparência, né, que era acesso a esses documentos. O que foi classificado como bom é quando todas as informações atualizadas, né, sobre o programa, daqueles documentos que a gente listou, eram acessíveis no portal de transparência, né? Então, se a gente conseguia, se no município a gente conseguiu acessar edital, ata, a homologação e o contrato, ele foi classificado como bom. E o não existe é porque a gente não conseguiu nenhum documento dentro do portal daquele município relacionado. Pode passar, por favor. E aí, dentro dos editais, a gente foi verificando esses requisitos aí, que seria os itens que a gente elencou como mínimo, né? Que para aquele olhar que o CAI e a sociedade precisa ver se está sendo cumprido os requisitos que o PNAE determina, né? Então, aí a gente verificou os editais exclusivos para a educação e se tinha só gênero... Apesar dele fazer um edital só para a Secretaria de Educação, tinha outros itens que não gêneros alimentícios, né? Então, só as entidades maiores, que recebem um volume maior, no caso dos municípios maiores, que eles fazem um edital específico para a educação e só com gênero alimentício, né? E por que a gente coloca isso? Porque aí fica difícil de verificar se o recurso que foi destinado para o município vai ser realmente adquirido aquele alimento, né? Por exemplo, a gente via muito marshmallow, bombom, pirulito, né, sendo adquirido com recurso, e que é proibido, né? Pode passar.
Nas atas de sessão, a gente verificou os fornecedores, né, ver se tinha o menor preço, o processo de lance dentro do pregão. Pode passar. E os contratos, né, que foi verificar também a questão da dotação orçamentária, foi o principal requisito que a gente verificou. E aí, vai diminuindo a quantidade de documentos, porque a gente não conseguia localizar, dentro daquele índice de transparência lá, né, os contratos, né? Então, a gente pegava o edital, pegava a ata, na maioria a gente não achava a ata de sessão, e sem ata de sessão a gente não conseguia achar o contrato. Então, foi por isso que foi reduzindo a quantidade de documentos que foram analisados. Pode passar. E aí, o que a gente fez? A gente, depois que a gente viu quais os municípios que tinham os editais só para educação e só com gênero alimentício, a gente foi no portal de prestação de contas e baixou a relação de notas fiscais, né, que os municípios enviam lá para prestação de contas. Como a nota fiscal eletrônica, ela sobe com todos os requisitos e itens a itens, né? Então, a gente carregou essas planilhas para o sistema e a gente fez uma busca dos alimentos que a resolução coloca como proibido e restrito, né? Por exemplo, alimentos proibidos, refrigerantes, chá pronto, bebidas ou concentradas com a base de xarope, guaraná ou groselha, e restritos seria alimentos enlatados, embutidos, alimentos compostos, doces, achocolatados, né? Então, esse restrito, ele pode ser servido, mas tem uma quantidade que determinada lá, que ele, por exemplo, uma vez na semana ou uma vez, tem essa restrição. Pode passar. E aí a gente fez uma nuvem de palavra desses alimentos proibidos e restritos que são mais servidos, né? Dentro das notas fiscais, né? Então, achocolatado foi o que ganhou, né? Linguiça, os embutidos, salsicha, gelatina, leite condensado, bolo, né? Então, que são a batata palha, né? Que o estrogonofe, ele é campeão aí de pedidos, né? Que são servidos, né? E aí, o que isso implica, né? A segurança alimentar do programa, que é o grande objetivo, né? Que é a preocupação com os nutrientes para aquela faixa etária da criança ou do escolar, né? E também a questão da regionalidade, né? Da cultura alimentar que vai ser formada, que é colocada para a criança. Quando é servido, a nutricionista ela vai fazer um teste de aceitabilidade. Então, por exemplo, na região lá, a abóbora, que é uma abóbora que é servida, e as crianças não aceitam. Então, vem a parte de educação alimentar e nutricional, que vai ser trabalhado para a criança, para ela poder adquirir essa cultura. Então, a ideia é que no dia a dia na escola, ela vai se alimentar com aquilo que é servido na casa dela, né? Então, que faz parte da cultura alimentar. Pode seguir. Então, a conclusão foi que nem todos os municípios apresentam os dados suficientes para ser analisados. A gente tem problemas com a transparência. Isso dificulta a fazer o acompanhamento do programa, né? Mesmo o CAI sendo um conselho nomeado para fazer o acompanhamento de todas as etapas do programa e fazer um parecer conclusivo, né? E ele é um requisito para o município receber o recurso, ele não tem acesso à documentação. Então, se no portal de transparência, ele não, além dele não receber solicitando da gestão, ele também tem uma dificuldade de receber, de até acesso a esses documentos, né? Muitos documentos a gente não consegue ver quais são os alimentos restritos ou proibidos, então nos editais que são feitos no atacado, não necessariamente não dá para saber se aquele alimento foi ou não entregue na unidade escolar, né? Porque aí o CAI deveria estar lá no dia de entrega para verificar se o que está na nota fiscal foi o que foi entregue, né? Então, essa é uma das dificuldades que tem de um acompanhamento, né? Que entra todos os... quando tem uma compra no atacado que, para as nutricionistas, elas não conseguem entender
a questão da economicidade, né, que é a compra mais vantajosa. Então, elas tinham a visão de que teria que ser um edital separado, mas aí, na discussão que elas vão entendendo da questão do custo, né. Eu acho que isso foi o último. É isso. Então, encerrei os autores e aí finalizar e agradecer aí todo mundo. Sessão. Ok, professor Ednei, obrigado pela apresentação, parabéns, né, pela apresentação, pelo trabalho. Eu vou tentar ser um pouco mais breve, né, por conta do horário que já está um pouco avançado. Seguinte, com relação a... Eu observei, né, tanto na leitura do teu trabalho, quanto até mesmo que eu não sei exatamente se o que vocês exploraram foi exatamente o processo de accountability como um todo, ou se foi o processo de gestão, como estava sendo a gestão do PENAI, né, nos municípios de Goiás, não é isso? Então, eu não sei, eu fiquei nessa inquietação. Me parece que vocês adotaram bem mais essa explanação de como é que está sendo gerenciado, como é que está sendo a compra, né, como é que está sendo a pesquisa mercadológica, a entrega, a aprovação, né, enfim, coisas nesse sentido. Então, se realmente vocês estão efetivamente discutindo o processo de accountability nesses municípios, porque me parece que vocês não buscaram captar possíveis divergências nesse sentido, e sim como estava sendo essa gestão, tá? Então, bom que vocês pensem nesse sentido. Como eu já trabalhei com o PENAI, certo? Inclusive no SECANI também, eu já trabalhei um tempo prestando serviço como contador. Então, quando eu vi o trabalho, eu me senti bastante familiarizado, né, com o trabalho e alguns dados, eu acredito que o projeto, né, como um todo, o Centro, o SECANI, já o tem constantemente. O que me inquietou, por que vocês analisaram só um ano, de repente não analisaram o ano de 2018 e 2019, porque vocês contextualizam, tipo assim, textualmente, salvo engano, vocês contextualizam o ano 2018, mas analisam 2019. Havia alguma limitação de dados ou o projeto começou Não, o projeto aí no Goiás exatamente em 2019? Como é que foi? dentro da UFG, o projeto está desde 2009, né? Só que a maior parte dos editais, por conta da transparência, a gente não tinha acesso, né? E quando a gente estava fazendo o levantamento dos documentos, nós fizemos de 2019, né? Foi quando tinha já a prestação de contas. De 2020, porque a gente fez o trabalho ano passado, né? De 2020, por conta da pandemia, a prestação de contas foi prorrogada. Ela aconteceu esse ano. Uhum. Então, e aí de 2018 a gente não conseguiu a quantidade que a gente queria de documentos. Tá. Outra coisa, já que houve o projeto iniciou lá em 2009, né? Uma carência que eu senti é que vocês tentaram contextualizar o trabalho, né? Contextualizaram o trabalho, tratando muito de dados do estado de São Paulo, dos municípios de São Paulo, né? E eu acho que vocês teriam que trazer exatamente para os municípios de Goiás. E mais do que isso, tipo, já que o projeto, né, na universidade existe desde 2009 e o projeto é justamente para isso, para estar impulsionando, melhorando o processo de aquisição, de fiscalização, de prestação de contas e assim por diante. Ou seja, a rigor teve um certo, eu acredito que houve, né, um certo amadurecimento dessas práticas, e aí de repente vocês contextualizar nesse sentido e dizer, então o que se a gente resolveu analisar 10 anos depois, exatamente coincide, né, 10 anos depois, e aí vocês efetivamente diriam, né, que iriam analisar em que pé estava esse processo, se realmente, né, ele estava razoavelmente adequado.
Senti falta, né, puxando um argumento anterior, um apontamento que eu fiz anteriormente, justamente de saber, é realmente accountability que vocês estão tratando? Tipo, no seu texto introdutório, vocês nem falam efetivamente o que é accountability, o que é que vocês estão chamando de accountability. Então, em permanecer nesse sentido, é preciso que haja uma boa definição que venha a ser accountability, sobretudo no trabalho de vocês, né? E eu acho que vocês poderiam explorar bastante dois trabalhos que vocês citam na introdução, que é o Silva et al. 2017 e o Machado et al. 2018, né? Que vocês apresentam bons achados, mas eu acredito que vocês poderiam explanar mais, abrir mais, né? Nesse sentido. Em termos de metodologia, achei bacana, sempre que possível vocês apresentaram, digamos, o esquema da pesquisa, né, um certo desenho, um trajeto, isso facilita, né, o entendimento, né, pelo leitor do que efetivamente foi feito pelos autores, então isso eu achei bacana. E eu, assim, vocês trabalharam sempre em quantidade X, né, tipo, um determinado nível de editais, determinado nível de notas fiscais, não lembro exatamente, de produtos proibidos e assim por diante. Então, talvez, eu até mostrei que talvez fosse o caso de vocês passarem a adotar, não um número em si, mas de repente com um percentual, né, do mundo que vocês encontraram, né, qual percentual representa cada coisa que fica melhor essa avaliação. Por exemplo, na tabela 9, né, eu creio que seria realmente melhor apresentar em percentual, né? Se você observar apenas um município, né, que tem a categoria metrópole, apresentou uma transparência fraca, né? Mas, na verdade, não foi somente um município, foi 100% dos municípios da metrópole, porque a metrópole só tem uma mesmo. Então, aparentemente, outras né, regiões parecem que são ruins ou piores do que a metrópole, mas, na verdade, a metrópole ela já não apresentou, então ela já tem esse fator negativo, né? Então, só tomar cuidado com o tratamento desses dados. Eu acredito que, em boa parte dos dados, em vez de usar o número em nível mesmo, acho que seria muito interessante vocês usarem em termos percentuais, tá? E ainda, eu não entendi exatamente por que que vocês parecem focar mais nos pequenos municípios, assim, em termos de análise, e eu fiquei pensando, e o que aconteceu com os outros municípios, né? Tipo, qual o comportamento dos outros municípios? Então, acho que seria bastante interessante que vocês também abordassem, já que estão na amostra de vocês, né? E eu não entendi o porquê de não estar devidamente explorado, tá bom? Então, essas são as minhas colocações, tá bom? Professor Ednei, espero que, de alguma forma, a gente consiga, né, contribuir e melhorar o trabalho que está em desenvolvimento. Eu também posso mandar para vocês o parecer que eu fiz, caso você queira, é só mandar por e-mail, tá bom? Mas parabéns pelo trabalho, né, pela orientação aí. Muito, muito bacana esse tipo de trabalho também. Nesse momento, eu vou abrir para os demais participantes aqui da nossa sessão, caso queiram comentar, perguntar ou fazer alguma contribuição aí para o professor Ednei. Boa tarde, mais Por uma favor, vez. pessoal. Boa tarde, professor Maia. Fique à vontade. Gostaria de parabenizar pela pesquisa, os pesquisadores. Eu concordo com o professor Ronaldo, eu acho que caracterizar os municípios do Goiás é interessante, e eu chamo a atenção, inclusive, essa tabela 9, porque eu acho assim, se 75 municípios têm uma boa transparência, seria interessante até citar pelo menos 3 para servir de benchmark, né, para que os demais possam consultar lá os municípios, né, e que a própria sociedade também consiga pelo menos conhecer esses, né, já que são tão, eu posso dizer assim, na literatura já aponta que os pequenos municípios têm uma dificuldade mesmo de transparência, né? Então, quando a gente encontra numa pesquisa que um grupo, neste caso aqui, 75, tem uma boa transparência, vale a pena até exemplificar ou então dar um destaque maior. Só falar uma coisa disso, é por Sim. conta do viés do pessoal da saúde. Como eles têm restrição a divulgar nomes e tudo, né? Na hora que a gente fala que vai divulgar, eles falam, não pode.
Pois é, mas só que aí a gente está falando justamente de transparência e de portal de transparência, aí não dá, né? Ensinar um pouco o pessoal da saúde o que é a lei, né? Para que eles aprendam, né? E outra coisa que eu quero ressaltar, talvez eu discorde um pouco da argumentação do professor Ronaldo, porque eu acho que a crítica do artigo é justamente criticando a accountability. Porque o que acontece? Esse processo do FNDE, a gente realmente tem que fazer uma crítica a respeito se é uma prestação de contas ou se é uma pseudo-prestação de contas, sabe? Porque sabemos, a literatura está cheia de relatos, onde às vezes essa prestação de conta não é necessariamente o que acontece na prática, né? E esses portais de transparência funcionando com a transparência ativa ou até mesmo a transparência passiva adequada, vai garantir que tanto o FNDE ou qualquer uma pessoa da sociedade possa baixar os dados da prestação de conta que está dentro daquele sistema do FNDE e fazer um batimento para verificar se realmente faz sentido, né? O que eles estão prestando conta com o que está no portal de transparência. Então, eu acho que a pesquisa está trazendo uma crítica e essa crítica ela é necessária aqui, sabe? Ser colocada e ressaltada também no trabalho. Era isso, agradeço. Sim, com certeza. Obrigado, professor Abimael. O Jucimar também levantou a mão, não é isso? Deseja falar também, Jucimar? Olá. Quero desejar aí parabéns, né, para os autores, um bom trabalho. Eu queria dar algumas considerações aqui, falando também sobre o meu ponto de vista sobre esse tema, que é um tema que eu, assim, tenho uma certa vivência, né? Eu sou servidor público, trabalho na parte de licitações públicas e exatamente com compras para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, assim, a aquisição, né, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, basicamente é o seguinte: para que o órgão ele consiga comprar essa alimentação, né, a gente tem que ir para o mercado, né, entrar em contato aí com esses produtores, né, é um processo mais simplificado. E assim, já para tentar facilitar, né, que tenha uma aquisição realmente para aquele agricultor familiar. Só que o que é que nós percebemos na prática, assim, que a grande maioria dos municípios, né, eles não conseguem cumprir esses 30% de aquisição para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, porque eles, assim, normalmente, pelo menos aqui, eu moro na Paraíba, né? Pelo menos aqui, o agricultor familiar ele não tem uma estrutura boa, né? Não tem, ele não é formalizado, né? A maioria nem CNPJ tem, né? Então, as prefeituras, assim, elas não conseguem cumprir o que determina o PNAE pela a própria estrutura, entendeu? Então, fica difícil para que ela consiga cumprir isso aí. Aí, com relação aos autores, assim, só uma observação que eu faria é em relação a esses processos, assim, porque você analisar dados, por exemplo, em atas, em editais, em contratos, nem sempre você vai conseguir captar realmente se a prefeitura ela conseguiu realizar essa compra de gêneros alimentícios para o agricultor familiar. Porque, por exemplo, eu digo para você que 90% dos processos licitatórios para compra de itens de agricultor familiar não são feitos por pregão, nem muito menos através de outras modalidades, aí, pregão presencial ou o pregão eletrônico. Porque, normalmente, a prefeitura, pelo menos aqui, elas fazem uma chamada pública. Então, elas abrem um edital mais simplificado, que a chamada pública ela é mais simples, né? Então, ela divulga lá na prefeitura, coloca um afixado lá, e, assim, a grande maioria das pessoas realmente não tem acesso a essas informações, né? Então, seria interessante que vocês verificassem realmente isso, se essa informação que foi coletada, né, através desses editais, ele realmente representa a realidade daquele município. Talvez assim seja um dado enviesado. Não, o município não está cumprindo, né, não está adquirindo agricultor familiar, mas talvez tenha sido uma chamada pública e não está lá disponibilizado, não está transparente, né? Então, isso necessariamente significa dizer que o município, ele
não cumpriu, né? Seria algo interessante, assim, também de ser observado. Por exemplo, normalmente quando essas atas, né, que você verifica, que é pregão na modalidade de registro de preços, né, o contratos, não sei também, vocês acharam os contratos até estranhos, assim, porque contrato normalmente ele preceitua uma obrigação de longo prazo, né, da contratação. Então, normalmente, para gêneros alimentícios, normalmente não se usa contratos, né? É interessante verificar também o que foi esse contrato. Foi só alimento, né? Teve outra coisa assim também, né? Para verificar, né? Aí, o que é que a gente faz, né? Para tentar, assim, fornecer alimento, né? Para o órgão, né? Eu trabalho na UFPB, né? Inclusive, hoje a gente está com processo de contratação de gêneros alimentícios para a Escola de Educação Básica e sempre, todo ano, é o mesmo problema. Não aparece ninguém. Então, para tentar evitar assim, fracasso nas licitações, a gente coloca tudo junto, né? Tanto a contratação de gêneros alimentícios para outras empresas de grande porte, quanto para o agricultor familiar. Aí depois abre só uma chamada pública, né, que seria, na essência, uma dispensa de licitação, né, para o agricultor familiar, porque se não aparecer ninguém, como sempre, assim, quase não aparece, né, agricultor familiar, aí esses itens vão estar contemplados aí num pregão presencial, entendeu? Então, tem essas características aí que é interessante que os autores eles verifiquem também no município, né? Provavelmente eles fazem o que a gente faz aqui também, né? Para que não dê fracassado. Então, talvez o município ele não cumpriu, né? A exigência do PNAE, não foi porque ele quis, não foi porque não teve recurso, mas foi pelas próprias características assim né? Do município, né? E essa questão de transparência também, né? Do Ocotable, que também vocês seria interessante verificar isso, o simples fato de analisar documentos, né, que estão lá, eu diria que pode trazer um resultado que não represente a realidade, né, do Estado. Teria essa característica, do meu ponto de vista, como, assim, alguém que operacionaliza isso aí, né, também. Mas, no geral, o trabalho é muito bom, o programa é um programa, assim, que, apesar de estar com o tempo aí já em operação, mas tem muitas falhas, né, infelizmente, principalmente falhas de operacionalização que acabam aí dificultando, né, com que, de fato, você tenha, assim, a ideia do PNAE é uma ideia muito boa, né, de você contribuir com a alimentação escolar saudável, contribuir para a economia local, mas, infelizmente, na essência, o programa, ele não cumpre, né, ao que ele pretendia, tá bem? Bom, eram essas minhas considerações, assim, agradecer também os autores, e um bom trabalho, assim, um bom congresso a todos, certo? Obrigado, Jucimar, pela tua reflexão, que realmente, né, reforça, né, o professor Maio destacou, e também o professor Ricardo também complementou aqui no chat, né, que realmente os autores podem estar considerando justamente a possibilidade né, dos dados efetivamente não terem toda a devida qualidade, então é preciso ter, né, a gente estabelecer algumas ressalvas nesse sentido, tá bom? O professor Ricardo também está com a mãozinha levantada, deseja falar? Professor Ednei, parabéns aí. Eu só vou fazer uma contribuição breve. Eu encontrei essa divulgação aqui, né, lendo a sua pesquisa, procurei PNAE e cheguei nessa publicação, que é de junho agora. O primeiro que eu fiz um comentário sobre o TCE, depois eu me dei conta que é o TCM, né? Mas olhando aqui a publicação, eu vi que eles colocaram o link, inclusive para os dados, né? Então eu estou olhando aqui, tem os dados dos municípios aí de Goiás, de repente tem mais informação aqui que vocês podem usar aí para fazer cruzamento, porque essa análise aqui foi justamente sobre o PNAE, o controle dos tribunais de contas sobre o PNAE. Por isso que foi a sugestão. Então, só como referência. Esse PDF aqui tem os links para os processos dos dados que eles pedirem, entendeu? De repente ajuda aí na sequência. Pronto. Muito bom, professor Ricardo. Agradeço. Observação, a gente tentou vários convênios, né, principalmente com o TCM, mas a contrapartida dos municípios no programa é muito pequena, né, então eles
quem realmente faz a fiscalização é o TCM, TCU e a CGU, né? E em relação ao que o Jucimar falou, a maior foco do SECANI é justamente as chamadas públicas, né? É de fazer essa assessoria para garantir que compre o alimento da agricultura familiar, e realmente é muito problemático, né? Então, e a gente fez outro trabalho fazendo análise das chamadas públicas, mas o foco nosso nesse aqui foi só os pregões mesmo, só processo licitatório, justamente porque na área ninguém faz sobre o processo licitatório, todo mundo vai para a chamada pública, por ter essa característica diferenciada, né? Perfeito. Então, pessoal, já avançamos aqui no nosso horário, né? Então, mais uma vez, parabenizo o professor Adnei e todos os demais autores do trabalho pela pesquisa, que vocês continuem, né? Que deem continuidade à pesquisa, tenham sucesso, né? Na publicação futura. Então, a gente vai encerrando a nossa sessão, tá? Agradeço a participação de todos, a presença de todos, né? O compartilhamento das sugestões. Prazer em rever o professor Ricardo, o professor Mael, o professor André, a professora Cláudia, né? E um abraço a todos os apresentadores e todos os participantes aqui, tá? Sucesso a todos, bom congresso, né? E a gente se vê aí a qualquer momento. Boa noite a todos.